Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo falando aqui sobre React e falando aqui sobre alguns conceitos que são bastante interessantes da gente aplicar em React. Esse conceito eu estava aplicando, eu vou mostrar alguns exemplos de código para vocês aqui, eu estava aplicando e depois a gente comecei a refletir aí que isso na verdade é um padrão e é uma forma já que a gente já utilizava em orientação a objetos. E por sinal é a mesma, o comportamento é o mesmo, tá? Então que é o polimorfismo. O que é o polimorfismo? Então, vou criar um arquivo rapidinho aqui só para a gente fazer uma brincadeira. Mas o polimorfismo, vamos supor que a gente tem um objeto que estende sempre a mesma classe. Então, sei lá, animal. Estou falando um pouquinho de OO aqui, mas é só para explicar o porquê. Na verdade, uma classe que estende de um animal e a gente tem uma classe 2 que também estende de animal. O que acontece? Essas duas classes vão ter aí alguns métodos em comum. E aí a gente consegue passar essas duas classes, né? Então, o objeto 1 e o objeto 2. Se a gente passar onde se espera animal, a gente conseguiria fazer tanto chamadas ao objeto 1 quanto ao objeto 2. E a gente chama isso polimorfismo, por quê? Porque na onde a gente está chamando esse objeto, ele está mudando de forma, né? Então ele tem mais de uma forma, então é um polimorfismo. A ideia é que a gente possa passar tipos diferentes ou objetos diferentes ali e eles são executados da mesma forma, né? Então cada hora, dependendo do objeto que for passado, ele vai ser, o comportamento vai ser diferente. E aí, se a gente refletir sobre isso e tentar trazer esse conceito para React, a gente também consegue. A ideia aqui é que a gente tenha, por exemplo, um componente que tenha, ou componentes, aliás, que tenham as mesmas entradas, né? Então que as propriedades sejam as mesmas. Então, um exemplo que é interessante, imagina o seguinte, isso aconteceu comigo, né? Então foi daí que eu trouxe essa ideia do polimorfismo, etc., mas aconteceu comigo porque a gente teve uma limitação implementando alguns componentes e uma lib aqui, junto com um parceiro nosso no exterior, etc. E aí, o polimorfismo resolve um pouco essa intenção aí. Então, o que acontecia? A gente tinha no projeto nosso lá, são dois projetos consumindo o mesmo grupo de componentes, né? Então, o mesmo módulo aí de componentes. E aí tinha uma parte que existia lá um componente que resolve navegação. Qual que é o problema desse componente? Ele chama link, né? Então se a gente pegar do React Router DOM, ele chama link, e se a gente pegar do Gatsby, também chama link. E aí o que acontece? Esse link, ele basicamente, então vamos supor que esse link aqui é o do React Router DOM. Então basicamente lá ele tem no mínimo um to, né, que vai falar para onde eu vou navegar no meu link. Então ele retorna algo como href, e eu passo o to aqui. E aí a gente pode até, inclusive, pegar o children aqui também e passar o children aqui. Então o que acontece? Eu tenho esse link lá, definido no React Router DOM, e aí tem um link, vamos ter que colocar aqui, ó, rrd de React Router DOM. E eu tenho um outro link, que é o do Gatsby. Então, link G aqui. E aí ele vai ter algo semelhante. Então, to e children. E eu tenho aqui um return, um href. Vai ser bem semelhante aqui, porque a gente não tem a especificidade aqui, né? Obviamente, o React Router DOM faz muito mais coisas. Então, olha só o que a gente pode fazer. Então, vamos supor que aqui eu tenho um class name, Gatsby. E aqui eu tenho um class name, um create React App, por exemplo. Então eu tenho navegação aplicada em duas plataformas, vamos dizer assim. Então o que acontece? Quando a gente está criando componentes que podem ser utilizados nas duas plataformas, se a gente atrelar essa forma de navegação que a gente poderia estar utilizando no Create React App, por exemplo, se eu fixar ela na minha lib de componentes, eu vou perder o suporte do Gatsby. Se eu fixo do Gatsby, eu vou perder o suporte aqui. Então, o que acontece? No módulo nosso, a gente não... Deixa eu só escrever aqui, Gatsby. Então, no módulo que a gente está criando e que utiliza esse link, o que a gente pode fazer? A gente pode abstrair isso.
Então, vamos supor que eu estou fazendo aqui um NavLink, que é um cara que ele vai ativar a classe da URL que tá ativa no momento, ele vai aplicar algum CSS, ele vai fazer alguma coisa a mais, mas ele precisa utilizar a forma da navegação que eu quiser, né? Então da plataforma que eu tiver. Então o que acontece? Esse aqui é a minha biblioteca de componentes. Componentes. Então o que acontece? A gente tem 3 projetos aqui, né? Então Gatsby importa esse cara e aqui também importa esse cara, né? Então no projeto que utiliza o Gatsby, a gente importa aqui, no projeto que a gente utiliza o React Router DOM, utiliza também esses componentes aqui. Então o que acontece? Vou criar o meu NavLink, né, que tem classe, tem qual URL que está ativa e tudo mais. O que a gente vai fazer? Eu vou começar a não mais fixar essa navegação. Então, o que eu espero aqui? Eu espero um link que simplesmente tenha um to nele. E aí eu posso criar da maneira que eu quiser. Então, por exemplo, vamos supor que no meu NavLink aqui também tenha um to. E aí o que acontece? Quando eu for aplicar, então provavelmente meu NavLink vai ter uma div, vai ter alguma coisa a mais aqui, deixa eu só arrumar, então ele vai ter alguma coisa a mais, e aí em algum lugar ele vai ter um link to, e aí pode ter ser children também, só pra gente... Legal. Então o que acontece? Esse é o link padrão que vem junto com o Gatsby, esse é o link padrão que vem junto com o React Router DOM. Então o que acontece? Quando eu estiver no Gatsby, eu vou utilizar esse NavLink como? Eu vou passar para ele o seguinte, olha, NavLink, eu quero que você use o meu link, então o link Gatsby. E aí sim eu continuo o restante todo aqui. Então, no Gatsby eu chamaria dessa forma aqui. Já lá no Create React App, eu vou chamar Create React App e a mesma coisa. Então, eu estou injetando aqui um outro componente. E aí, olha só que legal. Inclusive, a gente pode fazer esse teste aqui, nesse projeto que a gente está fazendo, que ele é um Create React App, né? Então eu consigo utilizá-lo aqui. Então, eu vou criar aqui embaixo. Então, a gente tem um link, cadê? Nossa, na verdade eu escrevi errado. É React Router DOM. Na verdade eu dei outro nome para ele aqui. Vamos pôr aqui, ó. Então, React Router DOM. Então, olha só que interessante. A gente está criando um NavLink e eu estou passando a dependência aqui como uma propriedade, que é uma injeção de dependência, já é uma coisa legal. A injeção de dependência por si só, se a gente trocar o objeto, né, então aqui eu estou utilizando o React Router DOM, e quando eu for utilizar esse componente lá dentro do Gatsby, eu vou passar outro link para ele. E o que acontece? A gente vai ter o polimorfismo acontecendo, porque ele vai ter 2 formas, né? Então ele vai ter mais de uma forma, aliás. E aí se a gente for olhar aqui, ele continua funcionando, ó. Então o link já está aqui e ele vai marcar para a gente que o class dele aqui é Create React App. Agora imagine que a gente está utilizando esse componente no Gatsby, a gente só trocaria aqui para a importação do link do Gatsby. E se a gente for olhar aqui agora, ó, inspect, a gente vai ver que tem um class Gatsby. Então ele está tomando 2 formas, então é um tipo de polimorfismo. E aí se a gente pensar numa outra situação, a gente pode ir um pouquinho além. E se a gente refletisse sobre esse uso dentro de um projeto só? Como que eu poderia ter a mesma ideia de polimorfismo? Uma outra implementação, e essa também eu já fiz, né, até em um treinamento, é o seguinte, um treinamento que eu dei para uma empresa. Imagina que a gente tem 2 coisas. A gente tem um line chart, e aí ele recebe algumas propriedades, e a gente retorna aqui um div line chart, e a gente vai colocar aqui todas as propriedades. Props, então json.stringify, props. E aí eu tenho um outro componente que chama pie chart, por exemplo, né? Então é um grafo em linhas e um grafo em pixel. Na situação que eu ajudei o pessoal a resolver lá, o que aconteceu? A gente criou, ao invés de fazer o line chart, o pie chart, saber aonde ele busca os dados, a gente fez uma coisa diferente. A gente fez
um componente em formato de wrapper. Então a gente fez um data chart. Esse data chart, ele faz uma coisa que é legal. Ele recebe uma URL aqui, então uma URL ou uma fonte de dados. Ele busca esses dados para a gente, e aí depois a gente tem também qual é o chart que eu quero executar. E aí o que acontece? A gente faz todo o tratamento, né? Então a gente busca os dados na API, porque é sempre uma mesma URL, né? Então a gente só puxa essa URL para a gente. E aí, quando estiver pronto, o que a gente faz? A gente retorna o chart passando os dados que eu recebi daqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui API data, e, por exemplo, vamos colocar aqui só A igual a 10. O que eu faço? Eu passo esse API data aqui para o meu componente. E aí o que acontece? Quando eu vou utilizar esses componentes, né, então vamos supor que eu tenho aqui 5 formas de buscar dados. Então vou tirar aqui o link. Então vamos supor que eu tenho aqui um H2, um line chart. O que eu faço? Eu vou pegar o data chart e eu vou falar, olha, você vai pegar para mim some clients, sei lá, o somatório de clientes. E o gráfico que você vai renderizar para mim é o gráfico line chart. E aí a gente vai fazer uma outra versão, que é um pie chart. E aí ele vai pegar, por exemplo, category, e aí pie chart. Quando a gente faz isso, uma coisa que é bem legal, olha só que bacana. A gente renderizou o line chart com 10 e o pie chart com 10. Então o que acontece? Se a gente mantiver a mesma API, e é por isso que a gente publicou esse vídeo depois de falar de APIs de componentes, se a gente utilizar a mesma API no componente, então sempre ela espera API data, por exemplo, a gente pode fazer esse polimorfismo, né? Então, inclusive, nessa situação aqui, a gente pode fazer um toggle que troca nessa instância aqui mesmo qual o componente que está sendo injetado. Então ele já vai fazer um polimorfismo automaticamente para a gente, né? A gente vai trocar essa forma aqui do gráfico, ela vai trocar de uma para outra, né? Então, por exemplo, ó, a gente poderia fazer algo nesse sentido. Use state, e aí a gente faz o seguinte, ó, aqui dentro do nosso app, a gente vai fazer o seguinte, const, vou criar só um toggle aqui, e um set toggle, use state, ele vai começar como true. Então, são duas coisas, se ele começa como true, a gente vai fazer aqui, ó, qual que é o componente que eu quero passar, então comp, toggle, se for toggle, ele vai passar o line chart, caso contrário, ele vai passar o pie chart. Se eu não errei, tá certo. Então o que acontece? Agora eu não sei qual chart que é mais, e eu vou passar aqui o meu componente. E aí nesse caso aqui, né, ele vai pegar o somatório de clientes aqui, nesse exemplo, porém a gente pode ter um botão que quando a gente clicar, clique, ele faça o seguinte, ele faça um set toggle, não toggle, alterar, por exemplo. Então, o que acontece? Ó? Vamos olhar aqui, ó, ele está como line chart, se eu clicar, pie chart. Cliquei, line chart. Então a gente consegue fazer um toggle de como é visualizado esses dados, ó, simplesmente trocando o componente. E obviamente aí você pode controlar para os dados não serem para não fazer outra requisição nos dados, etc. Mas essa é a ideia, a gente pode utilizar a mesma API, como os dois têm a mesma API, eu posso trocar um pelo outro, e aí eu tenho o mesmo efeito de um polimorfismo que a gente tem em linguagens com orientação a objeto. Né? Então, a gente tem esse mesmo conceito sendo aplicado com React. Tá? Então a gente tem ou injetando direto, ou ainda podendo até mesmo alternar qual é esse componente que a gente está utilizando. Bom, pessoal, a dica de hoje é essa, né? Como que a gente pode fazer um polimorfismo aqui, ou essa mesma característica de polimorfismo com React. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar. Aqui embaixo também tem um link para o nosso curso Premium de React, onde a gente discute bastante sobre isso, discute bastante sobre API, como que a gente componentiza, esses conceitos todos. E também
eu compartilho bastante do que eu vivencio nos projetos aqui no Brasil e fora do Brasil também, com os nossos alunos, e a gente tem algumas coisas bem legais lá, como nossa comunidade de alunos, onde todo mundo também troca bastante experiência e é bastante legal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!